Bom dia a todos. Obrigado pela maneira como nos recebem sempre tão bem. Bem, agora uma salva de palmas para vocês. Grande entusiasmo, hein? Grande entusiasmo. É uma alegria enorme estar aqui convosco. Estou muito grato também pelo convite, ter a oportunidade de estar com vocês novamente. Tivemos em novembro. Contei uma história de alguém que estava à porta e que viu uma série de grávidas a entrar que fazem parte da nossa comunidade. E eu disse que a minha mulher também fazia parte. E agora ela está em casa, mandou beijinhos para todos vocês, mas como devem calcular, ela está em repouso. Por mais que as minhas duas filhas lembraram-se de ontem à tarde terem febre as duas, não é? Então pronto, e estão a ver eu a dizer isto com um sorriso. Têm febre as duas e estão em casa e vão ficar em casa o dia todo. Não é porque eu quero andar sozinho para ter um bocado de descanso das 3 mulheres que eu tenho em casa. Nada disso. Mas pronto, mas é porque eu confio no Senhor e o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. Graças a Deus. Para mim é mesmo uma alegria enorme estar aqui convosco. Quero-vos dizer que oramos por vocês, que celebramos as vossas vitórias. Quero-vos dizer que não estamos apenas com vocês nos momentos de tristeza. O meu pai dizia muitas das vezes que é mais fácil nós chorarmos com os que choram do que nos alegrarmos com os que se alegram. E ele dizia isto e eu só mais tarde comecei a compreender de facto a verdade daquilo que ele dizia. Mas eu quero-vos dizer, e aquilo que eu tenho aprendido e que desejo que todos nós, enquanto igreja, possamos saber, e eu estou a dizer enquanto igreja, diferentes comunidades, mas uma igreja, certo? Que nós possamos aprender é isto, não apenas a chorar com os que choram, mas a nos alegrarmos uns com os outros. A nos alegrarmos com as vitórias que os outros já estão a ter e se calhar nós não estamos. A colocar inveja e ciúme de parte, porque isso não nos leva a lado nenhum, mas a nós aprendemos a sermos gratos pela vida uns dos outros, ok? Sermos gratos pela vida uns dos outros. Nesta manhã eu gostava de partilhar com vocês acerca de alguma coisa que está baseada numa mensagem que eu ouvi de um pastor que eu admiro por todo o trabalho que tem construído ao longo dos anos, o pastor Brian Houston da Hillsong, e ele deu uma palavra que foi uma das mensagens mais espetaculares que eu ouvi em toda a minha vida e mais desafiadoras. E eu então recentemente, e dado também ao momento em que nós estamos a viver enquanto comunidade, porque eu desejo que nós possamos ser uma comunidade madura. E eu acredito que aqui, eu não tenho dúvidas nenhumas, a vossa liderança, pastor Daniel, irmã Catarina e todo o ministério que está convosco, que eu honro e que oro por vocês, nós desejamos ser uma igreja madura, certo? Não mimados, mas fortalecidos em Cristo, na palavra dele, sabendo quem nós somos nele, a identidade que nós temos nele. E quando eu ouvi essa palavra, agora recentemente eu lembrei-me dessa mensagem que também nunca deixou de estar no meu coração e eu peguei nela, peguei em alguns princípios, acrescentei outros, apliquei e peguei em exemplos que têm a ver com a nossa comunidade também e com a igreja a nível nacional no nosso país. E foi também uma mensagem tão importante para nós e eu acredito que nesta manhã será uma mensagem importante para todos nós que aqui estamos. E o meu desejo é que nós possamos ouvir a palavra de Deus e deixar que ela deixe ao nosso coração e ganhe raiz na nossa vida. Que ganhe raiz no nosso coração, que ganhe raiz na nossa mente. Então o tema da minha mensagem nesta manhã é este: o teu espírito é tua responsabilidade. Ok? Eu vou repetir: o teu espírito é tua responsabilidade. Quando eu era solteiro e bom rapaz, agora já não sou solteiro, espero continuar a ser bom rapaz, mas quando eu era solteiro e bom rapaz, quando eu vivia ainda com os meus pais, quem é que está aqui que é casado? Há muita gente que é. Quem é que está aqui que quer se casar? O Senhor vos abençoe grandemente, está bem? É das melhores coisas da nossa vida. Mesmo, por favor, aqueles que são casados, quando alguém tiver para casar, e eu não quero perder tempo com estas coisas, mas não façam
como vieram ter comigo a dizer, vais-te pôr na forca. Que horror! A vontade que dava era perguntar, a tua mulher sabe disso? Tu me estás a dizer? E alguns a pensar, será que foi o meu marido? Será que foi o meu marido? Não, não foi ninguém daqui, ok? Não foi ninguém daqui. Mas, a sério, casamento, casar, construir família é um desafio, certo? Mas um desafio tão bom. Mas quando há amor e compromisso... Alguns ainda se estão a rir, pronto. Mas quando há amor e compromisso, as coisas são muito boas. Então eu estava em casa dos meus pais, aqueles tempos em que a minha mulher brinca comigo quando a minha mãe lá vai a casa. Parece que há um botão que se clica em que eu sempre ajudo em casa. Mas quando ela lá está, parece que eu fico descansado no sofá. E a minha mulher vira-se para mim, Tiago, tu não podes ser assim. Eu sei, mas é mais forte do que eu. Foram muitos anos. Foram 22 anos da minha vida. Ai, graças a Deus pelas nossas mães e por tudo aquilo que elas representam. E nós não fazemos isto por mal, é porque vos amamos e reconhecemos o vosso carinho e o vosso amor por nós. Se estiverem a gravar em vídeo, mandem isto depois para a minha mãe, se faz favor, está bem? Ok, mãe, és um amor. Não sei onde é que está a câmara, mas és um amor. Então, quando eu estava a viver com os meus pais, eu lembro-me que, especificamente em Aveiro, eu e o meu irmão, a minha irmã já tinha ficado em Lisboa casada, e eu lembro que estava lá em casa e a minha mãe, de vez em quando ouvíamos esta voz e ela virava-se para o meu irmão, lembro que se virava para o meu irmão e dizia assim, Marcos, que é o nome dele, para que fique bem registado, Marcos, vai lavar a louça e arrumar a cozinha. E o meu irmão virava-se para ela e dizia assim, está bem mãe, eu já vou, e nunca ia. Alguém se identifica com isto? Alguém já fez isto? Há ali uma mãe a levantar o braço da filha, ok, mais alguém, ok, ali mais atrás, pronto. Eu, por outro lado, era do estilo, a minha mãe virava-se para mim e dizia assim, Tiago, vai lavar a louça e arrumar a cozinha. Bem, eu começava a resmungar por tudo quanto eu bracejava, eu fazia opinião, porquê? E porquê é que tem que ser agora que eu ia jogar à bola? E porquê é que tem que ser agora porque vai dar aquela série na televisão e eu quero jogar FIFA? Ou PES, na altura até era mais isso. PES, o que é PES? PES não, é Pro Evolution Soccer. É um jogo de futebol, não interessa. E basicamente, para aqueles que não entendem esta linguagem, e eu, mas porquê é que agora eu resmungava? Mas havia uma coisa, eu ia e fazia sempre. Eu ia e fazia bem feito, mas com mau espírito. Alguém está a entender aquilo que eu estou a dizer? Isto não é uma crítica ao meu irmão, isto é uma crítica a mim. E quantas das vezes na igreja nós até fazemos e fazemos bem, mas com mau espírito? O teu espírito é tua responsabilidade. Deus não quer apenas que tu faças bem e bem feito e que sejas o primeiro a estar quando as portas abrem e a carregar as cadeiras e a tocar e a ir e a levar comida a alguém, mas quer que tu faças isso com um bom espírito. O teu espírito é tua responsabilidade e nós precisamos ser igreja madura que assume a responsabilidade do seu próprio espírito. Provérbios 25, capítulo 25, versículo 28 diz o seguinte: como uma cidade sem defesa nem muralhas é o homem que não controla o seu espírito. Deus está a comparar um homem que não controla o seu espírito a uma cidade sem defesa. E quando tu não controlas o teu espírito, significa que a tua mente e as tuas emoções ficam vulneráveis a tudo aquilo que são influências que vão prejudicar a tua vida. E que exemplo é que tu queres ser para os teus filhos, para os teus netos, para a tua esposa, para o teu marido, para os teus amigos, para a comunidade com quem tu te reúnes todos os domingos. O teu espírito é tua responsabilidade. Deus faz esta comparação. Daniel capítulo 6 e versículo 3 diz que Daniel se distinguiu dentre todos os outros que eram extraordinários como Daniel era, mas Daniel estava acima deles. Porquê? Porque o espírito dele era excelente. Ele tinha um espírito excelente. O Salmo, neste caso de Davi, Salmo 51, a dada altura Davi pediu o seguinte a Deus. Notem, ele pediu porquê? Porque ele tinha consciência da responsabilidade que ele precisava de ter para com o seu próprio espírito. E aquilo que ele pede a Deus é isto: renova
dentro de mim o quê? Um espírito estável. Um espírito estável. Chega de instabilidade na nossa vida. Chega de instabilidade. O tema deste ano na nossa comunidade é constância. Não é irmã Constância. Não sei se há aqui alguma irmã, mas é sermos constantes. Não é sermos consistentes. Isso também. Mas é especificamente sermos constantes. Chega de instabilidade. O Espírito que habita em nós, e agora sim eu estou a falar do Espírito Santo, é um dos pormenores do fruto do Espírito. Qual é que é? Autocontrole. Se o Espírito Santo habita em nós, então o Espírito Santo ajuda-nos a controlar o nosso espírito. O nosso espírito, o meu espírito, não é tua responsabilidade. O meu espírito é minha responsabilidade. O teu espírito é tua responsabilidade. E aquilo que Davi diz e ele pede é, renova em mim um espírito estável. Eu não quero viver de forma inconstante, de forma instável, não. Eu quero viver de forma estável. Isso sustenta-me, eu gosto disto, isso sustenta-me. Pega na minha vida e sustenta-me. Sustenta-me. Se calhar eu não estou a conseguir ver uma série de coisas, mas a tua mão sustenta-me. Sustenta-me com o quê? Com um espírito pronto a obedecer. Um espírito estável e um espírito pronto a obedecer. E deixa-me perguntar-te isto, como é que tu descreverias o teu espírito? Eu não quero que tu respondas alto, eu quero que tu respondas para ti. Como é que tu descreverias o teu espírito? E outra questão, como é que tu podes desenvolver um espírito saudável? E eu gostava de vos ajudar, de nos ajudar a todos nós, porque a mim eu leio isto vezes sem conta e eu lembro-me disto dia após dia, de ajudar a construirmos 5 princípios que nos ajudam a construir um espírito saudável. Vocês estão a tomar notas? É um bom hábito nós tomarmos notas. Porquê? Porque quando nós vamos para nossas casas e de repente passa-se uma semana, 2 semanas, um mês, eu lembro-me que a dada altura já não me lembro onde eu ouvi, parece que o nosso coração pede para irmos buscar informações que nós não nos lembramos muito bem. E então quando nós temos esse hábito, nós vamos lá, pegamos e a palavra de Deus volta a falar à nossa vida e ao nosso coração. Então, primeiro princípio, como construir um espírito saudável. Primeira característica, ser obediente. Ao primeiro princípio, ser obediente. A Bíblia diz-nos que, e eu estou a ir mesmo à base da nossa fé, à base do nosso cristianismo. Porquê? Porque nós precisamos de ser relembrados disto. E ouçam isto, ser obediente. A obediência à palavra de Deus nos diz que é melhor do que sacrifício. E tu podes falar de sacrifício e até falar dos sacrifícios que tu tens feito na tua vida e na comunidade em que tu estás, mas ao mesmo tempo rejeitar aquilo que Deus está a falar à tua vida e quer falar à tua vida, como por exemplo, usando alguém para falar à tua vida. Alguém está a entender aquilo que eu estou a dizer? Porque o ponto é este: Senhor, fala à minha vida, e Deus coloca alguém saudável, com o espírito saudável, para nos confrontar. Eclesiastes diz que o ferro afia-se com, e nisso nós somos aperfeiçoados. Nós precisamos. O que é que Jesus veio fazer à Terra? Salvar a nossa vida, certo, mas especificamente o que é que ele veio fazer num sentido prático quando ele viveu cá? Confrontar-nos. Ele veio confrontar um sistema religioso com o qual ele não se revia. Ele pensou, vocês estão a entender isto tudo ao contrário. E ele veio pôr ordem nisso. E nós fugimos do confronto quando nós precisamos de o procurar intencionalmente. E nós queremos ser obedientes a Deus, mas quando Deus traz alguém para falar à nossa vida, não aquilo, porque notem, o interesse de Deus e de um amigo não é dizer aquilo que a pessoa quer ouvir, mas é dizer aquilo que a pessoa precisa de ouvir. E todos nós estamos no nosso lugar e estamos... Desculpem lá, pediram-me para não passar do púlpito, mas agora tem que ser. Mas sim, estamos no nosso lugar, amém, aleluia, é isso mesmo. E logo à noite esquecemos-nos. Por isso, essa coisa de estarmos nesse lugar e é isso mesmo. Irmãos, nós temos que nos lembrar disto. Esta palavra tem que ganhar raiz no nosso coração, na nossa mente. E é aí que a profundidade da palavra é ganha. É aí que nós começamos a praticar e a viver aquilo que de facto Cristo quer que nós
vivamos. E ouçam isto, o orgulho não é ensinável, mas a humildade é. E nós precisamos nos deixar, neste caso, ensinar e ser humildes e deixar-nos ensinar por aqueles que Deus coloca à nossa volta e sermos obedientes a isso. Nós precisamos ser humildes nesse sentido. Deus, se tu queres falar e se tu estás a usar esta pessoa, porque o nosso ponto é isto, Deus fala à nossa vida, ok, então eu coloquei esta pessoa e esta, sim, não, mas Deus fala à nossa vida, mas eu coloquei-te mais esta pessoa e mais aquela pessoa, não, mas fala à minha vida, o que é que tu queres mais? O que é que tu queres mais? O teu espírito é tua responsabilidade. O teu espírito é tua responsabilidade. Nós precisamos de deixar que as pessoas que Deus coloca à nossa volta com um espírito saudável nos ensinem. Abram comigo em Marcos capítulo 10 e versículo 21. Marcos capítulo 10 e versículo 21. Apenas para dar um pouco de contexto, esta é a história em que um jovem rico se chega ao pé de Jesus e, neste caso, se refere a Jesus como bom mestre e pergunta-lhe o que é que eu hei de fazer para herdar a vida eterna. Todos nós, ou pelo menos a grande maioria, conhece este texto. O que é que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E, entretanto, Jesus diz-lhe alguma coisa, passa alguma informação e o jovem vira-se para ele, ok, isso tudo eu tenho feito. E Jesus diz que no versículo 21, eu gosto disto, Jesus olhou para ele com amizade. Lembra-te que quando Deus usa alguém para falar alguma coisa à tua vida que te pode custar os olhos da cara, mas que vai ser importante para ti, Ele fala com amizade. Ele fala com amor. Eu gosto da expressão, diz que olhou aquele jovem nos olhos e diz que sentiu amizade por ele, como quem diz, é por causa disso mesmo que eu vou-te dizer aquilo que tu precisas de ouvir. E diz que se vira para ele e diz, ainda te falta uma coisa, vai, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois segue-me. E diz o versículo 22 que o jovem ficou muito triste com aquelas palavras e foi-se embora desgostoso, pois tinha muitos bens. E quantas das vezes há pessoas que vêm ter connosco, eu estou disponível e vou falar e tudo isto, eu preciso, o que é preciso fazer? Ok, olha, é preciso fazer isto e é isto que Deus quer fazer na tua vida. Não, isso custa muito, então vão-se embora. Obediência é melhor do que sacrifício. E se Deus está a colocar pessoas à tua volta que estão a dizer, olha, até te vou dizer, se há gente à tua volta que só diz aquilo que tu queres ouvir, desconfia disso. Desconfia disso. Porque o melhor de Deus para a tua vida está quando Ele sonda a tua vida e percebe o que é que de facto é importante para ti. Deixa que o Espírito Santo fale à tua vida. Precisamos ter pessoas que nos ensinem, que nos digam o que precisamos de ouvir. Notem, Moisés, quando ele estava numa situação em que o sogro dele, Jetro, chega lá à terra, neste caso na caminhada que eles estão a fazer, Moisés com o povo de Israel, e chega-se ao pé dele e diz, uau, extraordinário o trabalho que tu estás a fazer. Ou outro dia, repara que Moisés está sentado a julgar o povo durante o dia todo e aquela multidão está de pé e o seu sogro vira-se para ele e diz assim, olha, Moisés, tudo bem, tranquilo, espetacular o que tu estás a fazer, mas há aqui uma coisa, tu não estás a proceder bem. E Moisés parou, ouviu e, ok, explica lá isso melhor. E Jetro, o sogro de Moisés, explica-lhe e mostra-lhe um caminho melhor para que ele pudesse crescer enquanto líder e que todo o povo pudesse crescer enquanto povo. E aquilo que Moisés, sendo líder de milhões, podia só olhar para o sogro e dizer assim, amigo, estás a ver esta gente toda? Eu estou a liderar isto. Tu estavas na terra do Egito quando eu os tirei de lá? Não, pois não, então fica calado. Não, Moisés, tendo a posição, ele foi humilde o suficiente para se deixar ensinar e deixar ouvir a voz de Deus na sua vida. Coloca-te numa posição humilde. Uma coisa que eu digo constantemente na nossa comunidade, que eu digo constantemente na minha casa e em primeiro lugar às minhas filhas, a mim próprio, à minha mulher, especialmente à minha mulher, não estou a brincar. Eu digo vamos manter um coração ensinável. Um coração ensinável. Se tu não tens um coração ensinável, tu não vais a lado nenhum. Ser obediente àquilo que Deus está a falar à tua vida, mesmo que Deus até use aquela pessoa que se calhar até te irrita. Mas que Deus está a usar para falar alguma coisa que tu precisas de ouvir. Então, primeira característica, ser obediente. Segunda característica, ser humilde. Salmos 75, versículo 6, diz que a exaltação vem do céu.
Não procures a exaltação das pessoas que estão à tua volta no sentido de o elogio e tudo isso. Ok, se te elogiarem, ainda bem. Maravilhoso. Mas não vais por esse caminho. Lembra-te, acima de tudo, que a exaltação vem do céu. É Deus que te exalta. Agora, ser humilde. Primeiro, ser obediente. Segundo, ser humilde. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, até ao versículo 13. Eu vou ler. Diz o seguinte. Claro que não ousamos comparar-nos ou igualar-nos com aqueles que se apresentam como pessoas muito importantes. Porque esses são insensatos. Pois medem-se com a sua própria medida e comparam-se consigo mesmos. Não queremos orgulhar-nos desmedidamente do nosso trabalho. Vou fazer só aqui uma pausa para fazer um parênteses. Não tem mal nenhum te orgulhares pelo bom trabalho que tu estás a fazer. Não tem. E nós precisamos de desconstruir isto na nossa cabeça. Isso não é falta de humildade. Vou pegar naquele exemplo básico que nós ouvimos desde que somos pequeninos, que quando Jesus criou os céus e a terra, eu não digo isto a gozar, eu digo isto a falar a sério, criou os céus e a terra, ele começou a criar, ele começou a formar, a pintar, a colocar tudo em ordem, no sítio certo. E o que é que ele fez? Eu gosto de imaginar isto, ele a desenhar, a pintar, a formar e de repente a afastar-se um bocado. Uau! Aquilo que eu fiz é bom. Não tem mal nenhum isso. Aquilo que a Bíblia nos diz é não te orgulhes do teu trabalho, é desmedidamente. Isto faz sentido para vocês? Mas não tem mal nenhum nós nos orgulharmos no bom trabalho que nós fazemos. Continuando, então diz o texto, não queremos orgulhar-nos desmedidamente no nosso trabalho, mas apenas na medida que Deus nos destinou e que era a de chegar até vós. Este texto é um texto fantástico. Ser humilde. E deixa-me dizer-te isto. Na base deste texto, quando tu começas a viver por aquilo que tu mereces, tu começas a classificar-te a ti mesmo. Tu começas a colocar-te numa situação e a classificar-te o estilo. Eu sou o primeiro a estar cá, eu sou o primeiro a estar envolvido em tudo. Olha, deixa-me dizer, se tu estás envolvido em tudo, tu precisas de repensar alguma coisa na tua vida. Porque não está a ser saudável. Porque tu precisas de definir prioridades e aprender a dizer que não. Uou. Ok? Que o Espírito Santo fale à nossa vida e nos ajude a compreender estas coisas no nosso coração e na nossa mente. Quando tu começas a viver por aquilo que tu mereces, tu começas a classificar-te a ti mesmo colocando como merecedor de uma posição ou de uma responsabilidade que tu achas que mereces porque és o primeiro a fazer aquilo que fazes e bem feito. E deixa-me colocar-te as coisas desta maneira. Faz o que tens a fazer simplesmente porque amas Jesus e a causa que tu estás a servir. E mais, e porque amas aqueles que estão à tua volta. Faz simplesmente por isso. Se um dia te derem responsabilidade ou posição, se entenderes da parte de Deus aceitar essa responsabilidade, ótimo. Se perceberes que não faz sentido, ótimo na mesma. Segue com a tua vida. Mas serve com um coração humilde. Não a olhares para ti mesmo como, uau, não, eu mereço. Esquece isso. Esquece isso. Toma responsabilidade sobre o teu espírito. Ser humilde. Quando nós começamos a viver por aquilo que nós achamos que merecemos, nós acabamos por nos embrulhar em problemas tão grandes. Em problemas tão grandes, é uma embrulhada na nossa vida. E deixem-vos dizer isto, eu só vou fazer 34 anos este ano. Eu sei que sou novo, eu sei que ainda não tenho muita história para contar, mas eu já vi o suficiente para perceber que isto é tão verdade. Isto é tão verdade. Deixa-me dizer-te isto, não comeces a viver por aquilo que tu achas que mereces. Isso vai-te embrulhar em problemas. Quando temos um espírito saudável, esse espírito abre portas para oportunidades únicas. E o contrário também acontece. E deixem-vos dizer isto. Sabem, aquilo que eu adoro é ver alguém com um espírito saudável. Ver alguém com um espírito espetacular. E ouçam, Daniel teve oportunidades e passou, se eu não estou em erro, por 4 reinados. Se não estou em erro, 4 ou 5 reinados. Porquê? Por causa do espírito excelente que ele tinha. O teu espírito excelente abre oportunidades na tua vida.
Da mesma maneira como o teu mau espírito fecha oportunidades na tua vida. E meus amigos, isto é tão verdade ao ponto de quando eu, por exemplo, lá na nossa comunidade, quando eu vejo alguém com um espírito excelente em que a pessoa, eu quero é servir e ponto final, sabem o que é que me dá vontade? Eu começo a sonhar para a vida daquela pessoa. Eu começo logo a pensar, uau, esta pessoa naquele lugar, esta pessoa, tipo, se calhar a assumir esta responsabilidade. Porquê? Porque um bom espírito é contagiante. E não estejas à espera que a pessoa do lado mude o espírito dela. Não, toma tu responsabilidade do teu espírito e muda tu. Sê a mudança que tu queres ver. Não estejas à espera que tudo mude para que tu mudes. Não, tudo vai mudar quando tu mudares. Porque como comunidade, às vezes nós pensamos assim, eu não sei se calhar é só lá na Vida de Lisboa, bem, esta é a piada típica que todos os comunicadores fazem, não é? A verdade é esta, se calhar aqui nesta comunidade há pessoas que se calhar tomam a decisão de ir por um outro caminho, vai tu num caminho diferente. Toma a tua responsabilidade e lembra-te disto. Às vezes nós podemos pensar, ok, sim, mas esta situação, nesta comunidade e a atmosfera e se calhar os relacionamentos e tudo isso. E eu pergunto, ok, e o que é que tu estás a fazer? E depois dizemos, porque a comunidade... Eu estou a falar, eu não faço a mínima ideia, ninguém me disse absolutamente nada. Atenção, se é revelação do Senhor, isso é outra coisa. Agora, eu não tenho... Atenção, eu estou apenas a dar o exemplo, eu quero deixar, ainda por cima o vosso pastor não está cá, quero deixar isto bem claro. Mas às vezes nós pensamos, a comunidade AD Pontinha, se calhar, que é à qual tu pertences, mas que tu te queixas, e eu pergunto, então o que é que estás cá a fazer? Isto é o que eu digo também lá na nossa comunidade, porque o ponto é este, alguém obrigou-te a estar aqui neste lugar, mas está de coração. Está com o espírito correto, com o espírito saudável. Abraça aquilo que Deus está a construir, dá o teu melhor. Mas sou sempre eu e aquela pessoa chega sempre atrasada. Esqueça a outra pessoa, foca-te em ti. E ser um exemplo para aqueles que estão a crescer e aquela geração. Estava aqui lá da nossa comunidade, o Zé fez-me uma surpresa. Né? Isto é mesmo prova de que me ama. Vir ouvir no domingo de manhã e depois para ir ouvir no domingo à tarde. E ele, pois tu não sabes, é que eu não vou lá aparecer no domingo à tarde, já estou a ouvir de manhã. Mas ele veio e eu até olhei para ele, não dissemos nada, mas aqui as crianças com os braços levantados, sejamos exemplo para eles. E que possamos, se calhar, em alguns casos, dar a eles aquilo que nós não tivemos. O teu espírito é tua responsabilidade. Vamos assumir isso, vamos ser humildes e vamos caminhar dessa forma. Terceiro ponto, toma responsabilidade sobre o teu espírito. E o que é que eu quero dizer com isto e tocar neste ponto especificamente é que às vezes nós responsabilizamos situações e pessoas pela situação em que estamos, quando aquilo que precisamos é de tomar responsabilidade sobre o nosso espírito. Eu estou na situação em que estou por causa daquela pessoa, porque aquela pessoa disse isto, ou porque esta situação aconteceu, ou porque eu fui despedido. Não culpes situações, não culpes pessoas da situação em que tu estás, mas assume o controle do teu espírito e ser responsável para com isso. Por vezes nós queremos tomar responsabilidade sobre o espírito dos outros, mas não queremos fazer o mesmo com o nosso espírito. Porquê? Porque parece-nos, mas só parece, fácil querermos que os outros mudem para não termos de ser nós a mudar. Toma responsabilidade sobre o teu espírito. Tiago, eu não estou, isto está um bocado confuso, explica lá isto melhor. Eu vou explicar. Por exemplo, a ofensa é uma escolha. Ok, a ofensa é uma escolha em que sentido? Não no sentido, se eu for ter com o Zé, eu posso estar a falar com ele, então mano, como nós falamos, então mano, como é que tu estás? Estás bem? Correu bem a semana? Estou. E a dada altura da conversa ele vira-se para mim e diz assim, Tiago, olha, eu tenho uma coisa para dizer. Tu és um parvo. Nós estamos a rir, mas isto já me aconteceu 2 vezes. Ok? Não, mas não foi ele. Mas não foi ele, atenção, exatamente. Mas não foi ele. Senão já tinha orado por castigo. Nada disso. Mas já me aconteceu, é verdade, 2 vezes. Alguém a dada altura da conversa e depois se calhar nós investimos na vida da pessoa, e estou a falar de alguma coisa que já me aconteceu, investimos voluntariamente, etc. E depois na cara nos dizer, olha, mas tu és um parvo. Eu não vou com a tua cara. Tu irritas-me cada vez que eu estou contigo. E
E sabem, nós não podemos, a ofensa não era uma escolha no sentido porque eu não posso controlar aquilo que o Zé pode dizer à minha vida. Mas eu posso controlar a maneira como eu deixo que o meu espírito fique relativamente à ofensa. Toma responsabilidade sobre o teu espírito. Lembro-me que há cerca de 3 anos atrás, devido a uma situação, eu passei uma manhã inteira a falar com Deus. E não estou a dizer de joelhos, não é isso. E não tenho nada contra isso, pelo contrário. Pelo contrário, eu não estou a gozar nem estou a criticar. Mas eu estava simplesmente sentado no meu sofá, mais confortável que este, e eu encostado, e eu a dizer, Deus, uma manhã inteira, eu a dizer, Deus, aquilo que eu oro e aquilo que eu peço é que tu não deixes que o meu coração fique magoado. Porque sabes uma coisa? O problema não é tu seres magoado. Não é por algum motivo te deixarem triste. O teu problema, ou o problema, não é a ofensa que pode surgir na tua vida. Porque isso tudo, vamos ser realistas, faz parte da vida. E sabem que isso é importante para nós? Porque isso faz-nos crescer e amadurecer. Isso lima a nossa vida. O problema é quando nós deixamos que isso ganhe raiz no nosso coração e na nossa mente. Esse é que é o problema. Então, aquilo que nós precisamos de ter em atenção é: eu não vou deixar que aquilo que aquela pessoa me disse ganhe raiz, me ofenda ao ponto de ganhar raiz na minha mente e no meu coração. Malta, perder noites de sono por causa disso. Colocar a minha energia diária a lembrar-me daquilo que o outro disse. Retirar bênção de Deus na minha vida e olhar para o futuro e para o amanhã e saborear o presente. Deixar de saborear o presente por causa dessas coisas. Pessoal, eu tenho mais que fazer. Eu não sei quanto a vocês, mas isso não é uma tarefa fácil. Mas alguém disse que é fácil? Não é fácil, mas é possível. Porquê? Porque Deus está contigo. E às vezes nós precisamos neste caso nós oramos, Deus faz e limpa, mas toma uma atitude sobre isso. Não deixes que o teu coração fique magoado, não deixes que o teu coração fique ofendido, mas levanta a tua cabeça, levanta os teus olhos e segue em frente. E deixa-me dizer-te isto também, toma responsabilidade sobre as tuas falhas. Se tu falhaste, toma a responsabilidade das consequências disso. Falhar é maravilhoso. Mas, Tiago, é maravilhoso porquê? Porque quando tu falhas, tu cresces. Falhar com um espírito saudável é ótimo, porque abre espaço para que Deus trabalhe na minha vida usando aqueles que Deus coloca à minha volta. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Falhar não tem mal nenhum. Falhar com um espírito saudável é ótimo. Agora, falhar com um espírito não saudável é terrível. Porque para além da falha, Deus quer te ajudar a levantar-te usando pessoas e tu não te deixas levantar. Tu não te deixas ajudar. E que responsabilidade é que nós temos nisso? É a tua responsabilidade. Agora, falhar não tem problema. Assuma as responsabilidades disso. Posso ir um pouco mais longe? Ok, eu não me quero alongar muito no tempo, mas deixem-me só dizer este ponto. Nas equipas que tu estás a liderar, se tu lideras alguma equipa, assume responsabilidade sobre a tua equipa. Assume responsabilidade sobre a tua equipa. Tiago, explica isso melhor. Eu explico. Por exemplo, há uns tempos atrás, já foi há um tempinho atrás, houve alguém que me ligou, que não tem nada a ver com a nossa comunidade, por causa de uma situação, referente a alguém que faz parte da equipa que diretamente com quem eu e a minha mulher trabalhamos. E essa pessoa começa a falar dessa pessoa. E eu virei-me para essa pessoa e calei logo. Eu disse assim, olha, é assim, a conversa relativamente a essa pessoa acabou. Eu sou a pessoa que está a liderar essa comunidade, por isso eu assumo a responsabilidade disso. Agora eu pergunto, fui eu que se calhar fiz a asneira? Não. Mas eu, como líder, tive que assumir a responsabilidade da minha equipa. Se há alguma coisa a tratar e a trabalhar depois, eu depois faço isso com a pessoa. Mas eu assumo a responsabilidade para com a minha equipa. Porque sabem o que é que normalmente acontece? Acontece isto, em que alguém vem, faz alguma coisa,
erra e alguém vem ter connosco a pedir responsabilidades e nós, pois a pessoa fez isso, eu não estava nada à espera, eu bem avisei a pessoa, e nós estamos como que a lavar as nossas mãos disso. Porque é fácil nós lavarmos as mãos como Pilatos lavou, mas Jesus ensina-nos a lavar os pés e a mexer com a sujidade. Por isso não laves as mãos daquilo que Deus te confiou, mas aprende a ser aquele como Jesus que lava os pés e a assumir a responsabilidade. E perguntam, porquê é que tu estás a dizer isso, Tiago? Simples, porque nós precisamos de nos proteger. Enquanto comunidade, nós precisamos de nos proteger uns aos outros. E eu mais à frente já lá vou. Falhar com o espírito saudável é uma porta aberta para que o espírito trabalhe na nossa vida de uma forma única. Em quarto lugar, aprende a lidar com a oposição. Muitas das vezes nós esquecemos que a oposição que temos é espiritual e não humana. Por nos esquecermos disso, nós começamos a lutar contra as outras pessoas. E exemplo prático, quando Jesus naquele episódio com Pedro se vira para ele e diz assim, para trás de mim Satanás, por alguma coisa que Pedro estava a dizer que na ótica de Pedro era alguma coisa boa, certo? E Jesus vira-se para ele e disse assim, Pedro, põe-te já a andar daqui para fora. Ele diz isso? Não. Porquê? Porque Jesus sabia que a luta não é contra a carne, mas é contra o espírito do maligno. Então ele não repreendeu Pedro, ele repreendeu Satanás. Como quem diz, eu sei que a minha luta não é contigo, mas às vezes nós ficamos vulneráveis. Não significa que Deus não está a viver na nossa vida, não significa que nós não temos um relacionamento com Deus, que nós não vamos para o céu, mas significa que nós, porque não controlamos o nosso espírito, a nossa cidade ficou sem defesas e nós ficámos vulneráveis para que todo o tipo de influência nos possa prejudicar. Então, quando Jesus repreende, não repreende Pedro, repreende aquilo que está a ser influência negativa através de Pedro. E a nossa luta não é uns contra os outros. Pessoal, a nossa luta enquanto igreja não é uns contra os outros. Não vamos gastar energias nisso, mas vamos gastar energias em nos focarmos naquele, ou neste caso, naquele que nos deu a vitória e que tem poder para vencer todo o poder das trevas. E toda a influência na vida de todos nós. E voltamos ao ponto anterior. Por isso vamos nos proteger até nisso. Vamos nos proteger. Não sermos rápidos em falar, em dizer as coisas, não, mas perceber que se calhar essa pessoa não disse aquilo por ela própria, mas se calhar por algum motivo, como eu também posso estar e já estive em algumas alturas da minha vida, vulnerável a deixar que eu fosse usado se calhar para dizer coisas que não devia e tive que pedir desculpa por isso. Mas quem há aqueles da minha comunidade? Não, se calhar à tua esposa. E as esposas, amém. Se calhar ao teu marido. Se calhar aos teus filhos. Quantas das vezes as minhas filhas, as duas, o outro ainda está na barriga, como eu já disse, o Simão, soubemos que é aquele que ouve, não é? Espero que ouça. Por isso, foi com base nesta mensagem. Mas as minhas duas filhas, elas, uma com 7 e outra com 9, sabem a quantidade de vezes que eu já tive que pedir desculpas a elas? Porque eu quero passar-lhes uma informação que pedir desculpa não é sinal de fraqueza, é sinal de força. Toma responsabilidade para com o teu espírito. E na base daquilo que estávamos a falar, da questão da ofensa e tudo isto, deixem-me resumir com esta frase: nenhum cristão maduro permite que o seu coração se mantenha ferido. Eu vou repetir. Posso? Então eu vou repetir. Nenhum cristão maduro permite que o seu coração fique ofendido, fique ferido, fique triste. Isso revela a maturidade ou não. Quinto lugar e em último lugar. E todos dizem amém. Muito obrigado. Epá. Então tenho mais 3 pontos aqui. Guarda-te. Guarda-te. Em quinto lugar, guarda-te. Guarda-te. Provérbios 4:23 diz que de tudo aquilo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porquê? Porque dele procedem as saídas da vida. Senhor Jesus, guarda-me. Claro que essa oração é válida, mas Jesus está lá em cima a dizer, mas guarda-te a ti próprio.
de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Este não é um versículo para Deus. Este é um versículo para a nossa vida. Para a minha, para a tua vida. Guarda o teu coração. Se tu sabes que esses sentimentos ou esses pensamentos te estão a fazer mal, guarda o teu coração disso. Guarda o teu coração disso. Protege a tua vida. Levanta defesas à tua volta, focadas na palavra de Deus, que te ajudam a proteger dessas coisas. E por vezes há coisas que tentam sabotar o teu espírito. O que é que tu estás a permitir que esteja a sabotar a bênção de Deus na tua vida? Será que é a tua autoestima? A ofensa de alguém? O negativismo? A crítica? Tanta e tanta coisa tem deixado que o mau espírito de outros influencie o nosso espírito. E deixa-me-vos dizer isto e volto a relembrar aquilo que já frisei. Meus amigos, eu tenho dito isto e falado isto vezes sem conta ao nosso pessoal, para a minha vida, para a vida da nossa casa. Ainda há dias eu me sentei com a Eva, que é a minha mulher, para quem não sabe. Sentei-me com ela e estávamos a falar várias coisas e estávamos a dizer qualquer tipo de espírito de crítica desconstrutiva na nossa casa, nós não queremos isso. Nós não queremos isso. Nós não queremos egoísmo, nós não queremos inveja e nós temos que ser intencionais a trabalhar nisso. Temos que ser intencionais nisso. O que é que está a sabotar a bênção de Deus na tua vida? Será que é o cinismo de alguém? Será que é a tua autoestima? Por favor, não te deites a pensar nessas coisas ou que isso te remova o sono. É tempo de tu te levantares e tomar uma atitude. Notem o que é que o salmista diz no Salmo 61. E eu adoro este texto. Adoro. Diz o seguinte, e vamos ler isto com calma. Serei honesto em tudo o que fizer. Uau! Toma responsabilidade sobre o teu espírito. Eu não sei quanto à pessoa do lado, mas eu vou ser honesto em tudo aquilo que eu fizer. Amém. Esta é a minha decisão. Eu adoro este texto. Quando virás para te encontrares comigo, viverei. Notem, eu decido viver uma vida correta na minha casa. Eu decido. Eu não posso decidir pelos outros. Os outros não podem decidir por mim, mas na minha casa eu vou viver uma vida honesta, na minha vida em geral eu vou fazê-lo, e mais, eu vou viver uma vida correta e não deixarei que entre nela nenhum mal. Isto está a resumir tudo aquilo que eu já falei. Desobediência, nem pensar. Orgulho, esqueçam isso. Não tomar ou não ser responsável para com aquilo que Deus me confiou, nem pensar. Deixar que a mágoa e a ofensa ganhem raiz no meu coração, eu não vou deixar que isso aconteça. Esta é uma decisão tua. Não ores apenas por isso. Toma ação relativamente a essa responsabilidade que tu tens. Diz mais. Diz o seguinte: eu detesto as ações daqueles que se afastam de Deus e não tomarei parte nos seus pecados. Esqueçam. Os outros podem fazer, mas eu não vou deixar influenciar por isso. Mais, afastarei de mim pensamentos desonestos. Aquelas coisas que só tu vês e que ninguém vê. Melhor, tu sabes que Deus vê, mas isso parece-te até pouco importante. Ai, não, porque se Deus vê, não. Então porquê é que tu continuas a alimentar esses pensamentos? Amamos tanto a Deus, sabemos que Ele vê tudo, mas parece que não nos importamos de alimentar pensamentos que só Ele e eu conhecemos. Mesmo sabendo que Ele está a ver e que Ele conhece tudo e que isso não está certo. Eu não vou alimentar pensamentos desonestos e não terei nada a ver com a maldade. E eu, cada vez isto fica melhor. Destruirei aqueles que falam mal dos outros pelas costas e não suportarei os orgulhosos e os arrogantes. Bem, eu gosto tanto desta parte. Porquê? Eu cresci muitas das vezes, eu já disse que, malta, se alguém na comunidade ou em casa, ou no grupo de amigos, ou no trabalho, ou na escola, na minha turma, isto aplica-se a tudo na nossa vida. Em que de repente eu estou com um grupo pessoal e começam a falar mal dos colegas ou dos irmãos na fé, ou até às vezes de outras comunidades. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Ou daquele familiar ou do outro, e nós ficamos, e normalmente aquilo que nos dizemos é: não tomem partido disto, afastem-se, certo?
E eu muitas das vezes eu disse isso, afastem-se, não tomem, até que eu percebi que estava profundamente errado. Profundamente errado. Porque aquilo que o texto diz é, não te afastes, tome uma atitude responsável para com o teu espírito e diz com coragem que aquilo que eles estão a fazer está errado. E que diante de ti tu não vais admitir que aquele tipo de conversas existam. Isto está a fazer sentido para vocês? Agora eu pergunto, onde é que estão os corajosos? Onde é que estão os corajosos? Porque eu volto a pegar no exemplo de Pilatos. Lavar as mãos daquela situação. Não, se eles estão a falar, o problema é deles. Eles é que vão ter que dar contas a Deus. Mas tu também vais ter que dar contas a Deus. Porquê? Porque tu tens responsabilidade para com a comunidade à qual tu pertences. Nós temos uma responsabilidade geral, ou melhor, nós fazemos uma avaliação geral, mas temos uma responsabilidade individual. E eu preciso lembrar que esta comunidade, a qual eu faço parte, eu contribuo para aquilo que eu estou a ver hoje. Então eu preciso tomar responsabilidade sobre isso e ter a coragem para dizer, esqueçam, eu não vou permitir que isso aconteça. Irmão, isso é complicado, mas é o que a Bíblia diz. E é possível. Vamos ganhar coragem. Eu também estou nesse processo. Não sei se isto ajuda, mas pronto. Enfim, continuando. Aprovarei os que são fiéis a Deus e deixarei que morem no meu palácio. Cria oportunidades. Aqueles que têm um espírito saudável e que são fiéis a Deus, isto gera oportunidades. Eu permito que vivam no meu palácio. Uau! Nenhum mentiroso viverá no meu palácio. Nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. Cada dia destruirei os maus da nossa terra e expulsarei da cidade do Senhor todos os que praticam o mal. Vamos ficar de pé. O teu espírito é tua responsabilidade. O teu espírito é tua responsabilidade. Tudo aquilo que está no nosso espírito acabará, de alguma forma, por aparecer. Seja bom ou menos bom, mas acabará, a dada altura, por aparecer. Então, se isso é assim, lidera bem o teu espírito. O meu desafio para ti nesta manhã é este: lidera bem o teu espírito. Tiago, mas eu não consigo. Consegues. Se eu conseguir, tu consegues. Se a pessoa que está ao teu lado conseguiu, tu consegues. Sozinho tu não consegues, mas com o Espírito Santo de Deus na tua vida, tu consegues. Por isso é que nós precisamos dele e dependemos dele. Mas toma responsabilidade sobre o teu espírito. Esta palavra é mesmo para a pessoa que está ao meu lado. Esquece isso. Se tu pensas assim, estás a pensar neste preciso momento, esta pessoa devia estar aqui nesta manhã para ouvir isto. Significa que tu não estás a tomar responsabilidade sobre o teu espírito. A palavra de Deus é sempre para ti. É sempre para ti. Seja por correção ou por prevenção. Ela é sempre para ti. E se tu pensas isto é mesmo para a pessoa que está ao teu lado, então é porque tu não estás bem e o teu espírito não está saudável. Então reflete nisso, lidera bem o teu espírito. O pastor Brian Houston, ele deu um pensamento extraordinário que foi: toma responsabilidade sobre o teu espírito e acredita que aquilo que há em ti irá providenciar o caminho daquilo que Deus quer fazer através de ti. Aquilo que há em ti irá providenciar o caminho daquilo que Deus quer fazer através de ti. Se o teu espírito for saudável, se tu obedeceres, se tu fores humilde, se tu tomares responsabilidade sobre aquilo que Ele te confiou, se tu aprenderes a lidar com a oposição, se tu guardares o teu coração, o Espírito Santo de Deus vai-te levar a coisas inimagináveis que tu nem imaginas. E um último pensamento de alguém da nossa comunidade, quando eu partilhei isto, veio ter comigo no final e deu este pensamento e eu achei extraordinário. A excelência do teu espírito muda a atmosfera. A excelência do teu espírito muda a atmosfera. Quando tu decides viver de uma forma saudável, eu vou-te dizer isto desta maneira: é uma questão de tempo para que pelo menos uma pessoa seja influenciada por ti. E outra pessoa, aquilo que acontece é isto. Como é que tu te chamas? Sara. O meu bom espírito que tenho influencia a Sara. Como é que tu te chamas? Pedro. O David. Também sou David. Tiago David.
O bom espírito da Sara influencia o David. Chega aqui. E entretanto, o bom espírito dele influencia o Ricardo. Anda cá, podes vir. E influencia ele também. Podes vir. E influencia ela. Podes vir. E influencia ali atrás. Podes vir. Podes vir cá. Simão, não é? Anda cá. Foi por ele que eu dei o nome de Simão. E influencia. Pode vir cá. E influencia. E agora vejam isto. A dada altura, a grande maioria daqueles que decidem viver com um mau espírito, se calhar pode ser a grande maioria, mas na medida em que tu tomas responsabilidade do teu espírito, a minoria vai se transformar em maioria. Não te preocupes com os outros, no sentido de tu não podes mudar os outros, tu não podes tomar responsabilidade sobre o espírito dos outros, mas na medida em que tu tomas responsabilidade sobre o teu espírito, a Bíblia é clara. A dada altura tu vais ser luz e sal na vida de alguém. E não importa se estes continuam a ser a minoria, porque para Deus serão a maioria, porque são eles que vão alcançar grandes coisas nas suas vidas e na vida desta cidade. Os outros que continuem a assistir, para que um dia o Espírito Santo possa ainda tocar e eles possam deixar que alguma coisa mude nas suas vidas. Isto faz sentido para vocês? Que Deus nos ajude. Vamos orar. Deus, obrigado pelo teu amor e pela tua fidelidade. Deus, que nesta manhã a tua palavra ganhe raiz no nosso coração, na nossa mente, e que juntos nós possamos tomar responsabilidade sobre o corpo, que é o teu corpo e ao qual nós pertencemos. Deus, que nós possamos fazer uma avaliação geral, mas ter uma responsabilidade individual sobre nós mesmos. Deus, eu oro, Deus, para que esta palavra ganhe raiz dentro de nós. Deus, chega de nós vivermos como que imaturos, mas que nós possamos ganhar maturidade. Nós entendamos que precisamos uns dos outros para ser limados. Que Deus usa a cada um de nós para falar à nossa vida. Não